Quero convidar vocês a estarmos lendo a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Quero trazer uma palavra, um recado de Deus para todos nós, para todos vocês, sobre esse versículo, que vai nos trazer um entendimento sobre a consciência da presença de Deus, um chamado à obediência e intimidade com o Senhor. O Senhor quer falar conosco nesse tema. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Vamos ler juntos? Está lá na mesma versão? Vamos ler daquela que está lá mesmo. Vamos lá, todos juntos lá? 1, 2, 3. E ouviram. Aleluia. Ore mais uma vez, peça para que o Senhor fale contigo nessa hora. Senhor, nós te bendizemos, te damos graças, porque já podemos, Senhor, ser impactados pela tua glória neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que o Senhor tem agregado nesta casa. Te louvamos, Espírito de Deus, porque o Senhor trouxe de perto, de longe. O Senhor, a Deus, marcou esse encontro. Foi o Senhor que marcou esse encontro, o encontro em que nós estamos celebrando mais uma vez o memorial da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção de todos nós. Essa festa, Senhor, que muito em breve nós estaremos celebrando ela nos céus, e é a única, Senhor, que nós estaremos celebrando no céu. É a única festa que a tua igreja, que o teu povo continuará celebrando nos céus. Por isso nós já nos preparamos, já estamos, Senhor, com os nossos corações prontos, porque sabemos, ó Deus, que tudo já está preparado, Senhor. Ó Deus, a tua noiva já tem sido adornada, o teu Espírito Santo já tem aquecido, já tem preparado, já tem conduzido a tua noiva para as bodas do Cordeiro. E em tudo nós celebramos essa noite e dizemos que nós estamos desejosos por esse grande dia. Por isso nós nos alegramos na tua presença, no nome de Jesus, amém. Tome seus lugares, muito obrigado. Aleluias. Meus queridos, nesse versículo, ele vem expressando uma ação do Senhor Deus logo após a queda do homem e da mulher. Versículos que seguiram aqui, logo após a queda de Adão e Eva, a queda de toda a humanidade que estava naufragando naquele momento. Mas mesmo assim a gente vê uma ação de Deus em se voltar para Adão e Eva. E pelo que a gente observa pelas palavras, pelas narrativas da Bíblia, isso era um hábito de Deus. Sempre ali ao findar do dia, à tardinha, como essa versão que eu fiz menção, na viração do dia, o Senhor tinha alegria em estar ali visitando o primeiro casal, demonstrando algo relacionado à sua própria criação. Aqui era algo que estava evidenciando parte, uma característica de toda a criação, e assim também relacionado à criação da humanidade. A Bíblia, nós vemos no livro do Gênesis que em toda a criação o Senhor Deus apenas estava fazendo através da sua própria palavra. Vocês lembram? Quando havia apenas trevas sobre a face da terra, o Senhor diz que haja luz, haja separação entre água e terra seca, haja luminar para que ilumine a noite, outro grande luminar para que ilumine durante o dia, haja
Quanto muito ele fazia menção para que a terra produza a terra ervas, frutifique, dê alimento. A parte da minha criação, as águas, diz que gerem, vocês gerem, mas tudo pela palavra. O Senhor estava estabelecendo tudo, organizando tudo, mas aí chega na hora do ser humano, irmãos. O que ele fala? Façamos o homem, façamos. Eu já vejo aqui o Senhor organizando todos os detalhes, o Senhor preparando todas as coisas, o Senhor criando, o Senhor trazendo forma. Ele, o Espírito Santo e o seu Filho Jesus Cristo, a Trindade. Ele diz que façamos, vamos agora construir, vamos agora elaborar um projeto. E segundo a nossa imagem, porque o Senhor Deus, Ele era e é um ser relacionável. Então Ele queria alguém que pudesse se relacionar com Ele. E Ele fala e projeta então aqui a obra-prima da sua criação, Adão e Eva. E para completar, o Senhor Deus pega e sopra. A palavra de Deus diz que depois daquele boneco feito, Ele sopra, o Senhor sopra da sua própria vida dentro do homem. Do seu próprio ser foi soprado dentro do ser humano. E o Senhor então, depois dessa criação, Ele estabelece, Ele coloca toda a sua criação diante da gestão do homem, e dá todos os poderes para ele, capacita ele de todas as habilidades. Porém, entretanto, Ele coloca limites para esse homem. E a gente vê isso no capítulo número 3, no versículos 2 e 3. Naquele embate da mulher com a serpente, ela diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O Senhor, irmãos, Ele já sabia que todos nós temos, a possibilidade de ultrapassar os limites, de ultrapassar a coerência daquilo que nós fomos gerados. O ser humano, irmãos, ele é um pouco delicado. Esse dia eu estava conversando com um dos pastores presidentes aqui de Goiânia, tomando um café com ele, e ele contando um episódio muito trágico, muito triste, de alguém da igreja, acostumado a fazer aquelas corridas de moto e tal, e eles sempre querendo ultrapassar o limite da razoabilidade, irmãos. Sabe aqueles câmeras que colocam as câmeras? E aí tenta ver quem que faria, com a câmera filmando o velocímetro, para ver quem que faria as curvas em maior velocidade. Quem que conseguia fazer essas curvas numa velocidade maior era o que ganhava o desafio, né? Pensa, isso é o ser humano. E o Satanás, sabedor disso, ele já vem com essas ofertas, com essas propostas, e colocando aqui uma falsa liberdade. Não, você precisa extravasar, você precisa se extravasar. Por isso que o ser humano chega a uma situação tão deplorável de consumir, por exemplo, drogas que vai destruir a si mesmo, mas apenas para viver um momento de êxtase, um momento de aventura, aquela coisa. O Satanás vai, oferta, não, pega aqui, está aqui, olha que coisa linda, certamente isso não vai te prejudicar. Isso que aconteceu, a partir daquele momento. Então, resumo da ópera aqui dessa parte, sabe o que aconteceu? A gente vê o Senhor, então, quando identifica aquele problema, vai lá e já questiona com Adão. Adão já faz aquela situação de transferência de culpa, como vocês já sabem,
e passa para a mulher para a serpente, isso, aquilo e tal. Eu já percebi, falei assim, pensei o seguinte, falei, aqui já tem, parece que uma formação de uma quadrilha aqui, né? E pior, que parece que todos os criminosos, irmãos, eles facilmente já cometem a delação premiada. Opa, Senhor, foi a mulher, foi ela. A mulher prontamente, não, Senhor, foi a serpente que o Senhor criou também, não tem culpa. Exatamente isso que estava acontecendo. Mas aqui nós podemos ver então, a partir de então, todos eles recebem ali a consequência daquele pecado. Todos eles receberam a consequência. A mulher, o Senhor disse que você agora vai dar à luz com dores, uma situação delicada. Ao homem, você vai agora conviver com pragas, com ervas daninhas, com uma situação, porque a terra agora é maldita por sua causa, camarada. Você, serpente, você vai se rastejar, você vai ser perseguida. O homem vai pisar na sua cabeça, vai te massacrar, e você vai ferir o calcanhar dele. Irmão, pensa uma confusão generalizada ali, problemas. Ah, mas foi a punição de Deus? Não, foi somente a consequência do erro do ser humano. Somente isso, a consequência do erro. E aí, eles, então, a partir daí, eles já começam a conviver. Logo na sequência, observe bem, isso não é por coincidência. A gente já vê no capítulo número 4, primeiro assassinato, né? Primeiro assassinato. É isso que acontece com o homem distante do Senhor Deus. Eu quero dizer para você que o pior de tudo que aconteceu não foram essas consequências ruins, não foram, de ter que lavrar a terra, de isso, daquilo, as consequências da mulher não foram nada. As piores consequências não estavam ali ainda. A pior consequência não foi nem mesmo, escute bem, não foi nem mesmo a condenação deles ao inferno, porque eles estavam condenados a isso. Mas o pior de tudo, até porque é o seguinte, porque quem já vive sem Deus, irmãos, na verdade já vive no inferno aqui mesmo. Já vive uma vida de tormento aqui. Não precisa de nem esperar ir para o inferno. Ele já vive aqui uma vida atribulada, como vocês viram no testemunho de um dos nossos jovens que aceitou a Cristo. Aquela angústia, aquele vazio na alma, aquela situação horrível. Então nem foi isso, mas foi o quê? Eles serem privados da presença de Deus. Mas o pior ainda, sabe o quê? Que não foi o próprio Deus que privou eles da presença. Vocês perceberam? Não foi. Quem se privou da presença de Deus foi o próprio homem. Observe bem. E passeava em Adão e na presença do Senhor entre as árvores. E aí, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no meio do jardim e temi, porque antes estava nu. E o que ele fez? Eu me escondi. Aqui está a pior de todas as catástrofes. Ele se escondeu. Você viu que a gente gosta de fazer isso? Em algumas situações a gente prefere se esconder para não enfrentar a realidade. Foi o que aconteceu com esses dois incircuncisos aqui. Eles preferiram encontrar desculpas, né? Se esconder da presença de Deus, do que enfrentar a realidade e poder serem tratados, né? E aí nós vemos então aqui essa desavença entre essa relação do homem com a mulher. E o Senhor Deus, desde então, Ele não parou, mas Ele buscou meios, né, para poder reatar isso. Aí você vai falar: pastor, mas será possível o homem, com as suas fragilidades, com as suas tantas miserabilidades de coração, ter essa vida
tão íntima com o Senhor Deus, a gente vê que é possível sim. E a gente viu acontecer isso inclusive no Antigo Testamento. Muitos homens que se decidiram no seu coração, tomaram decisões diferentes de Adão e Eva, e eles decidiram abrir mão de alguma coisa para poder reforçar a sua relação com Deus. A gente vê isso acontecendo com Moisés, e a Bíblia fala que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou todas as ofertas, recusou todas as regalias para viver com o Senhor Deus no deserto, do que por um pouco de tempo. O escritor aos Hebreus faz menção disso, destacando Moisés como um homem, um herói da fé, do que por um pouco de tempo eles abrir mão da presença de Deus, da companhia, da relação com Deus, para poder estar no palácio. A gente vê também Daniel fazendo a mesma coisa, renunciando. A gente vê tantos outros, a gente vê José também fazendo isso, a gente vê Enoque, pessoas que foram destacadas não pelo que a posição que ocupava. Enoque não foi destacado, a maior referência na vida de Enoque, por exemplo, não foi porque ele viveu 3 séculos e meio e um pouco mais, não foi isso. A maior referência na vida de Enoque, por exemplo, que a Bíblia faz menção, era que ele foi um homem que andou com Deus, que se relacionou com Deus, de tal forma que o Senhor Deus, em dado momento, levou ele para si. A gente vê também na vida de Davi, que as maiores referências da vida de Davi, que seguem até hoje, não são porque ele venceu grandes exércitos, que ele fez coisas, obras faraônicas, nada disso. Mas qual que é a maior referência que a gente tem da vida de Davi? Que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vê a vida de Samuel, por exemplo, a maior referência que a gente vê na vida de Samuel não foi necessariamente porque ele foi um sacerdote, e simultaneamente foi profeta, e simultaneamente ele foi juiz, não. Mas as maiores referências, alguém olhava para Samuel e falava: eis que ali tem um homem de Deus, um homem honrado, um homem digno de ser seguido. Observe bem, quais são as principais referências. O apóstolo Paulo, ele não fez menção, e ele deixa isso muito claro em todas as suas cartas, que ele nunca usurpou para si a glória. Ele disse que era apenas um vaso e que portava a excelência da glória e da soberania de Deus dentro dele. Ele nunca puxou para si estar em evidência, não. Ele, na verdade, ele disse que estava aqui mais por um propósito, por um objetivo específico, mas a vontade dele maior não era nem estar aqui. Ele estava aqui para cumprir um objetivo específico, que era servir a igreja do Senhor. Mas o maior destaque, a maior referência do apóstolo Paulo era o seguinte: é que ele já estava crucificado com Cristo, é que ele trazia no corpo dele as marcas do Senhor Jesus Cristo. Por onde ele passava, alguém via as marcas do Senhor Jesus na vida dele. As maiores virtudes que alguém pode fazer menção da sua vida são essas aqui. São essas. Ali está uma mulher de oração, ali está uma mulher fervorosa, verdadeiramente uma mulher de Deus. Ali está um homem de Deus, ali está uma pessoa abençoada, ali está um jovem que vive a palavra de Deus, ali está um adolescente que é apaixonado por Jesus Cristo. Tem uma referência maior do que essa, irmãos? Ali tem uma criança que ministra, né? Como nós vimos aqui as crianças ministrando tão lindo hoje, ministrando com pureza, com santidade ao Senhor. E o melhor que a gente está vendo, irmãos, em alguns casos, os filhos nos superando. Esses dias eu falei com a Meire, a pastora Meire, está vendo, tem umas crianças, tem uns adolescentes, parece que os pais estão cochilando um pouquinho, estão passando eles. E aí depois eu lembrei, falei: mas isso é coisa boa. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, vão além do que eu vá, eles façam para o Senhor muito mais do que eu estou fazendo. Mas essa é a maior referência que nós podemos buscar, que nós podemos ter. Nós não estudamos, né, a vida desses homens de Deus pelas posições que eles tiveram. Nenhum deles. Nós não fizemos isso.
mas por ter uma vida íntegra da presença do Senhor. Eu lembrei de uma frase de Agostinho que ele disse que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. O Senhor tem sede de se relacionar com você através da oração, através do momento de rendição na presença dele, e que nós sejamos conhecidos como essas pessoas, né? Ali vai alguém cheio do poder de Deus, irmãos. Tem coisa mais preciosa do que essa, irmão? Alguém olhar para você e você poder dizer, né, como Pedro e Tiago disse, que Pedro e João, Tiago e João, tanta dupla lá, nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você tem esse revestimento da parte de Deus? Essa relação, essa intimidade, essa confiança no Senhor Deus? Você tem essa abertura de chegar em Deus e falar e fazer isso, né? E nós precisamos deixar, irmãos, de então correr atrás de algumas pessoas. A gente tem visto muito isso, né? E se a gente não vigiar, a gente acaba sendo levado para correr atrás de tantas pessoas, pastores, que tem um truque. O truque da autoajuda, o truque de trabalhar as emoções, o truque em como movimentar as multidões. E a gente começa a seguir essas pessoas vazias, pessoas que não têm relacionamento com o Senhor Deus. E esquecemos de seguir a irmã Mariazinha ali do coque grande, né? Que é cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus. Quando ela fala, o céu se estremece. Quando o irmão fala ainda, alguém lá no céu fala assim: opa, peraí, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz, né? Essa voz é de alguém que eu conheço. Então, em segundo lugar, a visita do Senhor a Adão e a Eva após a queda demonstrou o seu cuidado amoroso, mesmo diante da desobediência, irmãos, da raça humana. Foi isso que ele demonstrou. Ele poderia virar as costas e pronto. O homem virou as costas, virou suas costas para Deus, mas o Senhor Deus deixou bem claro, e chega a dizer para ele, aqui no final do versículo 9: onde estáis? Cadê vocês? Onde vocês estão? Como eu disse, que às vezes a gente, quando alguém nos ofende, ou quando nós ofendemos alguém, quando nós sentimos machucado, você quer sair da igreja, você quer se esconder, você quer se afastar. Eu vi relatos de várias pessoas que se afastaram de Deus, deixaram de exercitar a sua fé por situações conflituosas entre algumas pessoas, e fizeram como Adão, se escondeu. Mas o bom, irmãos, é isso aqui, que o Senhor Deus, Ele vai atrás de nós. E talvez mesmo que você tivesse escondido, mas o Senhor te encontrou. Pastor, mas eu não estou aí, eu estou vendo essa transmissão pelas redes sociais. Não interessa, o Senhor está te encontrando aí agora. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida neste momento. Ele sabia onde Adão estava? Sim, ele sabia. Mas ele fez questão, por quê? Ele queria continuar a interação com ele. O Senhor não os abandonou. A Bíblia fala que Deus já havia preparado o resgate nosso para a humanidade desde a fundação, desde quando o mundo foi instituído. Ele já tinha preparado o Cordeiro Pascal que estaria nos libertando de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a condenação, de toda a angústia do pecado. Ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. Eles que Adão estava falando para Deus, e a presença de Deus no jardim, escute aqui, expôs a realidade do pecado e suas consequências. Mas o Senhor não ignorou o pecado de Adão e Eva, pelo contrário, mas os confrontou com amor, confrontou eles. Já viu o menino quando faz arte? Você vai lá e confronta, com amor e com justiça, para o bem deles. E aí nós vemos então o Senhor seguindo e realizando, investindo,
fazendo todo o seu investimento para o resgate dessa relação mais íntima. E nós vemos então chegar no envio do seu Filho amado Jesus Cristo. E nós vemos aqui a provisão da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos isso sendo demonstrado lá nesse capítulo, com a vida de Adão, quando o Senhor então prepara as vestimentas de pele de animais. Olha só, versículo 21 desse mesmo capítulo, do capítulo de número 3, diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então, quando eu estava lendo essa palavra aqui, eu falei, gente, esses cabras estavam merecendo, era taca, estavam merecendo, era puxão de orelha, estavam merecendo, era ficar no castigo de joelho, em cima do milho, castigo severo. O Senhor ainda vai, irmão, fazer. Aqui a Bíblia fala que e fez o Senhor Deus. Não foram eles que fizeram, foi Deus que fez, Ele que confeccionou. Imagine o Pai amoroso cuidando. Eu preciso agora cobrir, eu preciso cobrir essa exposição da vergonha, eu preciso cobrir os meus filhos dessa exposição tão ridícula agora, na qual eles se encontram. E ali o Senhor Deus já estava mostrando para o sacrifício da cruz, que Jesus estaria assim, também através da sua morte, tampando, cobrindo os nossos pecados, cobrindo a nossa vergonha, restaurando a nossa comunhão com o Senhor Deus. Oh, que coisa maravilhosa! O Senhor Deus já estava mostrando lá no Éden o que Ele estaria fazendo através de Jesus Cristo, trazendo essa provisão. E é por isso que nós temos convicção de que o maior de todos os milagres, depois da nossa redenção que aconteceu na cruz, foi a restituição. Mas não teve nenhum outro milagre tão grande como esse. Depois do perdão dos meus e dos seus pecados, foi aquele véu fazer assim, ó, como uma teia de aranha, sendo rasgado assim, sendo despedaçado assim, de alto a baixo. E o Senhor Deus dizendo para toda a humanidade: pode vir que eu tenho perdão para vocês, que eu tenho refrigério para a vossa alma. Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados. A humanidade estava totalmente, irmão, sobrecarregada, oprimida, como está hoje sem Deus, como está hoje. Ele só falou: vinde. Então, o maior de todos os milagres, e agora nós temos condição de ter esse acesso, né? Através da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz que sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando ela onde? Na cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, exaltado Deus! E aí Paulo chega a dizer à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Observe que até agora ele não está apontando o dedo para ninguém. E, versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa preciosa, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus,
Versículo 8, que é o nosso texto áureo, que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não veio de nós, não dependeu de nós, mas veio de Deus, para que a glória continue sendo do Senhor Deus. Por isso todos os holofotes aqui nessa noite estão direcionados para aquele nome que está lá em cima: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somente Ele, eu disse que somente Ele foi morto e ressurgiu dentre os mortos. A palavra de Deus fala, depois da ressurreição aqui, no domingo de Páscoa, porque nós estamos aproximando, inclusive agora, né? Nós estamos nos aproximando, inclusive nós teremos uma apresentação linda aqui no domingo de Páscoa, que é o último domingo do mês. Todos vocês estão convidados. Mas no amanhecer daquele domingo de Páscoa, a Bíblia fala que aquelas 3 irmãs, servas fiéis, que amavam Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, foram ao sepulcro para ungir o Senhor Jesus, ungir o corpo do Mestre. E elas vão preocupadas. Primeira ansiedade, primeiro temor, a Bíblia fala que elas estavam apresentando como que elas removeriam a pedra para poder acessar o túmulo. Mas a Bíblia fala que quando elas chegaram lá, o anjo já havia removido a pedra da porta do sepulcro do Senhor. Aí o outro temor, que elas entram e ficam pasmadas, porque não vê o corpo de Jesus. Mas elas começaram a pensar que alguém tinha roubado o corpo do Senhor. Mas aí o Senhor envia 2 anjos, a Bíblia fala que 2 seres de branco, e diz para aquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que já reviveu? Ele não está mais aqui. Não, ele não está mais aqui. Entre os mortos, escute bem, ele estava falando para aquelas mulheres: para de olhar para trás, olhe para frente. Olhe para frente, diga. Lá o Senhor mandou dizer para os discípulos que eles sigam na jornada deles, que eles sigam lá para a região da Galileia, que eu os encontrarei lá. Um equívoco grande, né? E muitas pessoas ainda continuam servindo ao Cristo morto, infelizmente. Muitas pessoas ainda continuam carregando um Cristo que não se relaciona com Ele, um Cristo crucificado ainda, o Cristo lá da cruz, o Cristo que ainda está na cruz. Muitas pessoas. Mas o pior de tudo não são essas pessoas. O pior de tudo, sabe quais são? As pessoas que procuram os mortos entre os vivos. E aí é uma imensidão de pessoas dessa forma. Essa serva de Jesus estava procurando um vivo entre os mortos. Mas tem gente que o inimigo cegou o entendimento. E se tiver alguém aqui nessa noite, nessa condição, o Senhor está tirando toda a venda dos seus olhos. Nós não podemos procurar os mortos entre os vivos também não, de forma nenhuma. Nós não podemos procurar. Eu disse para vocês esses dias que eu vi na rádio uma situação delicada, e a gente vê pessoas sempre procurando mortos, rogando por mortos, como se eles estivessem entre os vivos dos céus. Não estão. Não estão. Eles estão no paraíso. Pessoas que foram preciosas, pessoas que serviram a Deus com integridade. Maria, mãe de Jesus. Agora eu não posso rogar a Maria, procurar Maria morta entre os vivos. Eu não posso fazer isso. Rogai por nós pecadores. Não, isso você não pode fazer. Pedro, Paulo, homens de Deus, eu não posso procurá-los agora. Não posso procurá-los de forma nenhuma. Quantos homens de Deus nós tivemos? John Wesley, o Savonarola, que entregou a sua vida como pregador do Evangelho.
tantas pessoas que foram crucificadas, como Pedro, de cabeça para baixo, pessoas ilustres, pessoas que foram destacadas como heróis da fé, como eu disse, fiz menção aqui de Moisés. Mas nós não podemos clamar, buscar nenhum desses mortos entre os vivos dos céus. Mas tem um que você pode. Ele diz que você poderia acessá-lo em qualquer momento, em qualquer lugar. Fique de pé juntamente comigo. Tem um, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse que morreu, que não está mais entre os mortos. Os demais estão entre os mortos. Lembra quantos preciosos homens e mulheres de Deus, lembra? Pastor Paulo Levas Macalão, Pastor Albino Gonçalves, nosso bispo Abigail, pessoas que servem hoje apenas de referência para nós. Deixaram um lindo legado. Mas não peça que para essas pessoas intercedam por você, porque elas não estão em condição de ouvi-lo. Nenhuma delas. Ah, mas é meu santo expedito, ele já até fez milagre. Não, cuidado, porque até o inimigo das nossas almas pode realizar o sobrenatural. E é muito claro em várias passagens da Bíblia, lá em especial, lá naquelas ações sobrenaturais que aconteceu lá no Egito, diante de Faraó. Os magos usados pelo inimigo também realizaram prodígios ali. Mas o Senhor tem salvação para nós. Ele sim foi o único que morreu e ressuscitou. Ele é o único que pode interceder pela minha e a sua vida. E Ele é o único que voltará para buscar a todos nós que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Buscar a mim e a você. Ele é o único. Ele é o único. Por isso eu quero que você clame por Ele neste momento. Clame por Ele. Senhor, o Senhor conhece. Eu só joguei bola para fora, Senhor. Eu só chutei para fora. Senhor, eu só causei tristeza ao teu coração, Senhor. O Senhor Deus está dizendo: cadê você? Onde você está? Eu estou com os braços abertos aqui para te receber, para te acolher. Oh, exaltado Deus. Enquanto aqui nós ouviremos o louvor. Cadê a nossa equipe? Marrute, cadê você, Marrute? Pode vir, pode sair do seu lugar e venha se render totalmente a Cristo Jesus. Esse é o momento. Saia do seu lugar e venha se apropriar, se apoderar do prêmio da salvação. Nós estamos aqui para isso. O Senhor morreu para que os seus pecados fossem perdoados, todos os seus pecados. Bem-vindo, filho, bem-vindo, pode vir. Todos os demais, cadê as nossas cantoras? Não, nossa cantora, cadê a Ruth? Não veio com a Thalita? Cadê vocês? O trio ali, vem aqui louvar ao Senhor. Enquanto você ore aí para quem está do seu lado. Vamos lá. Tem alguém que precisa da sua mão ungida, se oferecendo. Vamos lá entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu quero ir com você. Faça isso agora. Isso, como a Isabela já está fazendo aqui, né? Conduzindo esse jovem. Pode vir, nós estamos te aguardando. Pode vir, tem mais pessoas vindo. E nós estamos aqui para isso, para celebrar a alegria plena no seu coração. O Senhor continua dizendo, né? O Senhor continua dizendo: pode vir, vinde, todos vocês que estão cansados e precisam do perdão. Pode vir. Aleluias. O pior desastre, irmãos, da humanidade foi o que aconteceu com aquele jovem rico. Pior desastre foi ele achar, olha só o que estava na cabeça daquele camarada. Foi ele achar que a sua religiosidade seria suficiente, juntamente com a sua riqueza, que ele estaria encontrando a salvação. Esse é o pior desastre, e continua sendo o pior desastre hoje. Às vezes você pensa: não, mas eu já tenho muitos anos que eu sou religioso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Jesus falou para ele os mandamentos. Ele falou: não, eu já faço todos os mandamentos, eu já sou cumpridor de todos eles. Eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca disse falso testemunho, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro.
Mas Ele disse: te falta uma coisa ainda. Falta você deixar o Senhor Jesus entrar no seu coração. Falta você confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos adorar o Senhor? Pode vir, nós estamos aguardando. Igreja, trabalhe nesse momento. Ore, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Vamos lá. E o Senhor continua dizendo: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Aleluia. O Senhor está batendo na porta do seu coração nessa noite. E Ele quer entrar, mas precisa que você abra, destranca a porta, né? Tem mais filhos aqui vindo, né? Tem mais filhos vindo aqui. Receberam o abraço tão carinhoso do Pai. Oh, exaltado Deus, como vai ser lindo esse dia. Aleluia. Se eu pudesse, oh, exaltado. Era o desejo que estava no coração de Paulo, né? Agora, se nós pudéssemos, nós íamos ir agora mesmo, gente. Agora. ao Senhor. Oh, aleluia. Frente a frente. Olhar no Senhor Jesus. Cantarei. Adore, Senhor. A igreja, adore ao Senhor, igreja. Imenso coral. Aleluia. Renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje é dia de você reconciliar-se com o Papai do céu. Será realidade, pois pra lá voarei. Oh, exaltado Deus. Aleluia. Pode continuar louvando ao Senhor. Enquanto você adora, cadeias são desfeitas. É assim que acontece. Aleluia. Nós estamos te aguardando. Tem pessoas precisando reconciliar-se com o Senhor, voltar para o banquete da salvação. Que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar aleluia Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Cante, igreja. Verias os querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Repete meu pensamento, será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos, olha aí, ó, em comunhão com Cristo, vamos continuar firme. naquela linda cidade tomar nós posse dessa bênção. iremos. Exaltado o nome do Senhor. Nós vamos glorificá-lo para sempre. Verei ainda. Nós estamos aguardando você. Tem mais pessoas aqui. Frente a frente. Tem mais pessoas que precisam voltar para casa hoje. Cantarei. Voltar para casa hoje, agora, nesse momento. Sai do seu lugar, venha entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Canta, igreja, vamos adorar o Senhor. Reunidos, cantando hosanas ao Rei. Este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Aleluia. Nós já vamos orar. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais e precisa tomar essa decisão, faça isso agora, através desse QR Code. E Deus vai enviar alguém para poder acompanhar a sua vida, tá? O Senhor nos ordenou a fazer discípulos.